essência do projeto é que ele seja diferente das salas de aula, né? Que os alunos estão acostumados a ficarem uma manhã inteira ou uma tarde inteira numa sala aprendendo de forma teórica. Como o projeto chama Floresta Escola, a gente faz atividade de trilha, palestra, que a gente vai até as escolas e também realiza oficinas quando chove, alguma coisa que impede de fazer a trilha. É até inacreditável, né? Se você olha em volta aqui, vê só construção, né? Só urbano, e você vê que tem uma floresta. Então, geralmente são duas turmas que a gente faz, e aí a gente seleciona as espécies que a gente vai falar durante a trilha, para não falar todas, senão fica muito extenso. Eles ficam um pouco mais dispersos, porque eles estão olhando as plantas, perguntam. Mas quando a gente vem e senta aqui com elas e a gente conversa com elas, realmente a gente vê que elas estão aprendendo e que elas estão absorvendo o que a gente está falando. Elas não estão ali só por estar. E elas prezam mesmo pelo que a gente fala. Mostrar para os alunos a importância dos dois tipos de floresta, né? Plantada e nativa. O engenheiro florestal, ele tem como, né, viga mestra a produção de madeira, né? Então, para não ficar assim uma coisa muito tendenciosa só para a conservação da natureza, mostrar um pouco, né, da engenharia florestal. Uma das questões que eu acho bem interessante é quando a gente pergunta se a gente pode cortar árvore. E a maioria das crianças, não todas, mas a maioria das crianças dizem que a gente não pode cortar árvore. E a gente vai lá e reflete com elas que então, como se a gente não pode cortar árvore, mas a gente tem o papel, a gente utiliza o lápis, né, tintas e tantas outras coisas. Então mostra que a floresta nativa ela só está conservada, preservada, porque existe plantios florestais para o uso humano. Aí elas vão lá e pensam e refletem que realmente a gente pode cortar, mas que nós temos que cuidar, né? Não é toda árvore que a gente pode cortar. Pesquisamos o conteúdo programático das escolas, uma relação daquilo que eles aprendem, teoricamente, mas usando os sentidos deles, os 5 sentidos, né? De cheirar uma flor, cheirar uma planta, pegar, né, na textura do tronco e ver, né, que a gente acredita que essa prática ela vai marcar para o resto da vida, né? Eles não vão esquecer. A gente acredita que um processo de sensibilização, né, sobre o meio ambiente, você começar desde o início, é mais fácil colocar uma opinião de cuidados ou respeito com a natureza do que depois de adulto que já tem uma opinião formada. E aí, dependendo da faixa etária, a gente vê o modo que a gente vai falar com eles. Se for muito novinho, não pode falar palavras muito complicadas, que aí eles não vão entender e aí não faz sentido a gente falar as coisas para eles. Isso fica, né, na cabeça das crianças e faz uma boa relação dos alunos, né? Abre uma perspectiva para o engenheiro ele lidar mais com as pessoas de uma maneira mais coloquial, que eles possam relacionar com o dia a dia, né? A gente sempre aprende, sempre. Não é eles que estão aprendendo aqui, a gente aprende também com eles. Eu acho assim que muitas universidades, inclusive a nossa, ela precisa investir mais, né, na extensão. Todo tipo de pesquisa, pode ser a mais sofisticada, a mais difícil de se entender, ela pode ser traduzida para a nossa sociedade. Mas as crianças, eu deposito assim, toda a minha esperança de um mundo melhor. Então eles ainda podem introduzir essa essência, né, da conservação da natureza de maneira pura.